Então, vou fazer uma análise modal aqui no ANSYS. Para a gente fazer uma análise modal aqui no ANSYS, a gente vai puxar a ferramenta modal, tá? Então, como eu falei, aqui são várias formas de análise, tá? Que o ANSYS possibilita. Que algumas delas, tá? Existem muito mais que isso. Mas uma delas é a análise modal, tá? Tá aqui. Existem outros de frequência, tá? Temos uma análise harmônica, modal, vibrações aleatórias, análise espectral, dinâmica de corpo rígido, tá? E transiente estrutural, tá? Rapidamente. Harmônica. Ainda tem a explícita dinâmica, tá? A explícita dinâmica seria a equivalente ao problema explícito quando a gente tem o tempo muito menor do que 0,1 segundo, tá? Por exemplo, um impacto, um drop test, né, quando a gente deixa cair algum objeto, um impacto de algum objeto sobre o outro, tá? Isso são análises explícitas, tá? Dinâmica, que eu falei na última aula. Então, aqui a influência do tempo é muito grande, tá? Na solução. Análise harmônica é quando eu tenho forças harmônicas aplicadas nas estruturas, tá? Então, a minha força é harmônica e qualquer forma de carregamento, tá? E aí eu estou querendo analisar essa estrutura de uma forma do ponto de vista harmônico. Análise modal é o problema de frequência natural, tá? Ou seja, é uma solução homogênea, como eu falei, a solução do problema de alto valor, tá? Análise de vibração randômica é quando a gente tem a força não bem caracterizada, ela depende de muitos fatores. Por exemplo, é um motor a combustão interna. A força ela depende muito da intensidade, né? Ou mesmo por exemplo, um automóvel passando sobre um chão, uma estrada muito irregular, né? Isso aí é uma vibração aleatória, tá? Randômica, tá? E aqui a gente vê no tempo e aqui na frequência, tá? Espectro. A dinâmica rígida é mais o que vocês estudaram lá em dinâmica, tá? A gente não vê a influência da deformação do corpo, então não tem tensão, não tem deformação. Somente a análise do comportamento. Então, essa dinâmica rígida, ela vai calcular, por exemplo, os movimentos, né? Forças transmitidas, momentos, velocidades, aceleração, né? Movimento de vários corpos conectados. Certo? A estática nós já vimos também, né? A estática linear elástica, equilíbrio estático. E a transiente estrutural é análise implícita, tá? Quando tem uma força assim de inércia, mas esse período da força é grande, tá? Então, transiente estrutural é análise implícita e análise explícita dinâmica é análise explícita, tá? Ok? Então, a gente vai fazer análise modal, frequência natural, tá? Modal. Então, clica aqui e joga aqui. Ok? A gente vai definir o material lá dentro da análise do modelo, tá? Vamos deixar para ver depois. Vamos carregar aqui a geometria. Então, eu já criei essa geometria, tá? Vou carregar aqui. Vou dar 2 cliques em geometria para habilitar a edição dessa geometria, tá? Geralmente ela é assim, tá? Então, a gente pega um modelo CAD e fazemos um tratamento dele, tá? Para tentar analisar. Então, o meu modelo aqui do escapamento já abriu aqui no Space Clean, tá? Ele está aqui, ele ainda está como CAD, né? É sólido, tá? Modelo sólido, tá? Aqui a gente tem um perfil do escapamento, tá? Que ele vai percorrer aqui de acordo com o chassi do veículo. E a gente tem aqui, né? Uma conexão para conectar aqui no corpo do motor, tá? Certo, pessoal? Então, aqui nós temos o escapamento e essa conexão, tá? Essa peça aqui, que vai conectada no motor.
e ela é soldada exatamente nesse ponto, tá? Ela, na verdade, tem várias soldas, tá? Esses vários tubos são soldados. Mas aqui eu desprezei esse efeito da solda e aqui só tá somente o corpo sólido, tá? Ok? Então, um escapamento simples, um modelo bem simples. E a gente vai fazer análise do modo e da frequência natural dessa estrutura aqui. A primeira consideração que nós temos que fazer é a consideração aqui no tubo, tá? Como é um tubo de parede fina, o modelo mais adequado para fazer esse tipo de análise é o modelo do tipo casca, tá? Modelo do tipo casca. Certo? É um tubo de paredes finas. Então, para não comprometer a minha malha, né, utilizar sólido, eu vou utilizar o modelo de casca, tá? Certo? Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou suprimir esse desenho aqui, clicando nessa caixinha. Vou ficar somente com um tubo aqui. Venho na aba Preparar, tá? Prepare. Vou clicar em Mid Surface, ou seja, superfície média. Seleciono a ferramenta. Clico uma vez na superfície externa e uma vez na superfície interna. Ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Verde é interno e azul externo, tá? Então tá de acordo com todo o tubo. Vou clicar aqui para o confirme e ele vai gerar para mim, tá? A superfície média, tá? Ainda não dá para visualizar. Vou clicar fora aqui e que ficou somente a superfície média desse tubo, tá? Dá para ver que agora está somente uma superfície, certo? Ficou somente uma superfície, ok? Então agora está uma casca. Onde é que está a propriedade de espessura? Como eu já tinha uma espessura já pré-determinada, né? Como eu já tinha uma espessura já pré-determinada que veio do desenho CAD, quando eu fiz essa simplificação, o próprio Space Clean aqui do ANSYS, ele já identificou essa espessura para mim, tá? E que está mostrando aqui, ó, 2,5 milímetros, tá? Que era a espessura thickness, né? A espessura desse tubo, 2,5 milímetros, tá? Já ficou essa informação. Às vezes você pode desenhar direto, tá? A casca, sem problema nenhum, sem espessura nenhuma. E você vem aqui nas propriedades, Mid Surface, propriedades, e você pode alterar essa espessura, tá? Você pode colocar outros valores, 3 milímetros, tá? Certo? É uma propriedade do material, da geometria. Então eu vou ficar com 2,5 mesmo original. Puxa. Ok. Agora a gente precisa fazer o tratamento da conexão. Vamos habilitar de novo ele aqui, tá? Ele está aqui. Eu vou fazer a mesma análise aqui, tá? Eu vou considerar que a análise dessa estrutura aqui, ela também é de chapa, tá? É do tipo casca. E no caso vai ser uma placa, né? Então vamos aqui novamente em Mid Surface, seleciono uma superfície e seleciono a outra. E ao clicar aqui, ele vai simplificar para mim, tá? Então colocou aqui a superfície média, tá? Ok? Percebe que aqui ele desabilitou os outros componentes, tá? Sólidos, ok? Ele desabilitou aqui automático. E habilitou somente as cascas, né? As superfícies médias. Dá para ver aqui que ficou um vão, tá? Devido à espessura aqui dessa parte, ficou um vão entre o tubo e essa superfície aqui, né? A gente precisa conectar os dois, tá? Estender um pouco mais essa aresta aqui até aqui, certo? Como é que a gente pode fazer isso? Tem várias formas de fazer isso, tá? Aqui na aba Prepare, eu posso colocar Extend, se der certo, né? Ele não vai permitir usar. Vamos aqui, o Welding, também não vai permitir usar, tudo bem. Nem o Weld é como se fosse uma superfície soldada, e Extend eu quero estender uma linha, né? Mas no caso aqui ele não detectou que eu posso fazer essa informação. Então como é que eu posso fazer isso? Venho aqui em Design, clico em Pull, seleciono somente essa linha e clico aqui nessa seta para ir puxando ela, tá? Eu vou puxar ela até bem próximo da superfície da conexão. Ok, já ficou aqui. Ainda está faltando essa dimensão aqui do tubo. Opa. Essa dimensão aqui, tá? Eu vou clicar de novo em Pull,
e vou arrastar para dentro do modelo, até passar um pouquinho dele. Não tem problema de errar, tá? Isso aí não vai influenciar em muita coisa na solução. Ok, agora acredito que dê para a gente fazer uma coincidência agora. Então vamos aqui em Prepare novamente, vou clicar em Elding agora, tipo soldagem, e agora ele identificou, tava 2 pontos bem próximos um do outro, tá? Então agora ele identificou aqui com uma linha vermelha, tá? Que esse ponto aqui é passível de soldagem, tá? Então eu vou colocar aqui confirmar e ele vai fixar para mim essas duas superfícies, tá? Ok. Agora eu venho aqui em Workbench e vou compartilhar a malha, tá? Isso já para preparar para a malha desses dois modelos aqui, tá? Dessa conexão e do tubo. Vou aqui em Share e ele vai fazer a varredura em todo o objeto. Pode demorar um pouco. Encontrou, né, aqui naquela região lá da solda, essa conexão aqui, vou confirmar aqui, e agora ele está compartilhado, tá? Então, duas arestas compartilhadas. Ok? Então, agora meu modelo já está preparado, tá? Para a gente fazer a malha. Salvo agora nesse momento, tá? O meu modelo. Volto aqui novamente no Workbench. Agora, já defini a geometria, vamos agora para o modelo, tá? Modelo de elementos finitos. Então, 2 cliques aqui no modelo, ele vai abrir o mecânico. Ok, já carregou aqui o meu modelo, tá? Meu modelo geométrico do problema. Venho aqui em geometria e verifico o que ele já gerou aqui para mim, tá? No caso, uma superfície média, tá? Correspondente ao tubo, a conexão e essa soldagem aqui, tá? Conectando as duas partes. Aqui eu posso renomear, tá? Essas componentes. Então, vou chamar aqui de tubo. Aqui eu vou chamar de conexão, sem acento nenhum mesmo. E aqui vou colocar como solda. Ok. Definindo a geometria, próximo passo, material, tá? Definição do material. Vou considerar que o material dessa estrutura é aço inox, tá? Aço inoxidável. Em inglês ele se chama stainless steel, tá? Stainless steel, certo? Dá para ver que tem uma infinidade aqui da biblioteca do ANSI sobre stainless steel, tá? Eu vou utilizar o Alloy. Padrão. Ele não mostra para mim, mas mostra esse aqui, tá? Vou clicar nele aqui. Ao clicar nele, ele vai habilitar para mim aqui as propriedades que esse material aqui tem, tá? Esse aço inoxidável. Então, é isotrópico elástico, tá? Então, é comportamento linear elástico, material linear elástico, isotrópico, tensões propriedades iguais em todas as direções, tensão de ruptura, 586 megapascal e tensão de escoamento, 207 megapascal. Ok, vou querer selecionar esse aço inoxidável padrão aqui. Vou clicar aqui nesse mais. Já carregou aqui, né, nessa aba de materiais. Eu tenho o aço estrutural e tenho o aço inoxidável, tá? A gente volta aqui novamente na propriedade de geometria e vamos definir o material para cada componente aqui, tá? Então, o tubo, ele vai ser de aço inoxidável. Então, eu venho aqui, Material, Segment, Stainless Steel. A conexão também vai ser de aço inoxidável, tá? E a solda também. Todos os materiais vão ser de aço inoxidável. Ok. Definir geometria. A próxima opção é o quê? Malha, né? Geração da malha. Eu vou gerar uma malha inicial, tá? Uma malha padrão aqui inicial. Ver o que o software vai identificar aqui, lendo a geometria, e vai mostrar para mim.
Pronto. Ele já gerou aqui uma malha inicial para mim, deu um erro ali, tá? Esse erro deve ser devido a essa geometria aqui, tá? Dá para ver que os elementos aqui estão muito distorcidos, tá? Muito distorcidos aqui nessa aba aqui, certo? Esse erro deve ser a geração de malha assim. Como eu falei para vocês, a malha aqui, ela tem que, principalmente nesses furos, né? Nessa região aqui, ela tem que ser muito bem definida, tá? Então vamos aplicar um mapeamento aqui nessa área aqui, tá? Como é que a gente pode aplicar isso? Em Mesh, eu vim aqui em Face Meshing, seleciono essa área aqui, clico em Confirm, ok? Clico em Mesh novamente, Size, clico lá naquela área de novo, tá? Clico em Confirm. Aqui eu vou definir o tamanho do elemento, vai ser de 5 milímetros, tá? 5 milímetros. E vou gerar uma malha só nessa região aqui, tá? Uma malha mais refinada. Sim, Clodomilson. E, professor, como é que o senhor gerou essa malha não estruturada nessa Ou o face aí próprio que o senhor está software. mostrando? Próprio software. Eu acho que vou ter um probleminha aqui. Vou voltar aqui no meu modelo, tá? Eu acho que eu encontrei um probleminha. Quando eu gerei aqui, eu acho que eu fui demais aqui, ó. Tem que ser bem mais próximo. Ele tá gerando uma malha exatamente nessa região aqui, tá? Vou deletar ela. Vocês entenderam? Quando eu arrastei, estendi, né, esse diâmetro aqui para coincidir as superfícies, ele tá gerando uma malha exatamente nessa região. Então eu vou clicar aqui nessa face que ele estendeu e vou deletar ela, tá? Vou fazer aqui coincidentemente de novo o Workbench, Share. Senão vai ficar uns elementos muito distorcidos ali naquele ponto ali. Pronto. Confirmar. Agora melhorou. Eu acho que sim. O Eldin está aqui. Certo. Eu venho aqui no mecânico e vou dar um refresh, um update, perdão, na geometria. Essa malha distorcida aqui foi o próprio software que gerou, tá? O próprio software que gerou. Beleza, acho que agora vai melhorar a minha malha. O material ainda é o mesmo, tá? Vamos lá na malha, Face Mesh, clico aqui, pronto. Vou deletar. Mesh. Não sei se ele vai conseguir fazer, eu acho que é esse que está no erro, tá? Eu não vou colocar face mesh, tá? Ele vai dar erro. Essa geometria não está conseguindo fazer um face mesh, tá? Ou seja, uma malha mapeada. Eu vou colocar somente como size mesmo. Clicou aqui, colocar 5 milímetros e vou gerar aqui a malha. Oxi. Quando dá esse erro aqui, fechar e abrir de novo, hein? Eu vou... Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Acho que foi aqui que surgiu o erro. Ctrl Z. Aqui mesmo.
Eu posso fazer o seguinte. Vou estender esse diâmetro aqui para coincidir com esse aqui, mais ou menos aqui. E esse aqui eu vou estender. Será que ele vai deixar agora? Não. Weld, também não. Clico aqui, vou no Pool. E vou no Workbench direto e vou compartilhar. Será que ele vai identificar? Não identificou. Então, vamos ter que fazer uma solda aqui mesmo. Uma conexão do tipo solda. Welding. Ainda não identificou. Acho que isso aqui tem que ser um pouquinho maior. Pronto. Agora sim. Weld. Agora identificou. Confirmar. Ok. Ele já criou aqui, né, essa superfície. Ah, ficou legal agora. Não ficou duas faces, né? Weld. Agora vou compartilhar. Share. Confirmou. Agora sim. Melhorou o modelo. Salvar ele. Vem o Workbench. Vou recarregar o modelo e vai pedir para atualizar. Sim. Agora espero que não dê errado a malha. Opa, aqui. A solda está aqui. Tubo, conexão, tá certo. Welding, faltou definir o material dele. Stainless steel. Tubo, aço inoxidável, conexão aço inoxidável. Vou gerar uma malha, vou deletar essa opção aqui, que estava antes. Vou gerar uma malha aqui agora, aleatório. Aqui, pessoal, na análise modal, a malha não precisa estar muito bem refinada, tá? Uma malha desse tipo aqui já está muito suficiente, tá? Agora melhorou e muito, né, a malha aqui, ó. Era aquele pedacinho lá que tava dando problema. Entenderam? Essa malha do jeito que está aqui já é ótima para uma análise modal, tá? Agora, para tensão e deformações estruturais, aí é melhor ter uma malha bem mais refinada, tá? Mas nesse caso aqui, uma malha desse jeito aqui já está ótima, tá? Tá excelente. Certo? Então, vem aqui em estatística, eu tenho só 2.877 elementos e 2.892 nós. Que tipo de elemento eu estou usando aqui? Esse tipo aqui, eu coloquei aqui embaixo. Aqui é do próprio ANSYS, tá? O próprio help do ANSYS. Então é o Shell 181. É um elemento de casca, shell estrutural de 4 nós, tá?
E aqui está a definição dele, tá? Toda a parte que o software usa está tudo aqui. Então, aqui as coordenadas deles, tá? A definição das propriedades, a propriedade de tensões internas, deformações, tá? Tá tudo aqui. Todas as informações para fazer uma análise com esse tipo de material tá tudo aqui, tá? No help do próprio software. Então, os nós são I, J, K e L. Graus de liberdade. Deslocamento X, deslocamento Y, deslocamento Z, rotação X, rotação Y, rotação Z, certo? Ativando essa propriedade, essa opção. Propriedades de material, tá? Tem aqui. Pressão. Forças de corpo, né? Força-peso. E outras propriedades aqui, tá? Opções, certo? Então, aqui no próprio help do ANSYS, tá? Você tem como tirar a informação de que tipo de elemento você está utilizando, tá? Isso para quem quer saber melhor, tá? Aqui é a lista de elementos que o ANSYS usa, tá, pessoal? Tem vários tipos de elementos, tá? Para o próprio Shell tem vários, tá? Tem um Shell 181 e tem esse Shell 281, que deve ser de alta ordem, ó. O Shell 181 é o elemento de 4 nós e o Shell 281 é o elemento de 8 nós, tá? Então é um elemento de alta ordem, tá? É um elemento de alta ordem. Ok? Só para quem quer saber mais sobre o tipo de elemento finito que você está usando na solução, tá aqui, tá? Isso aí influencia diretamente na sua análise. Daqui a pouco eu vou mostrar onde é que eu consigo tirar essa informação aqui dentro do ANSYS. Então, essa malha aqui já está adequada, tá? Já está ótima para a minha análise modal, tá? Certo? Próximos passos. Modal, aqui eu vou configurar o meu problema, tá? A definição do problema. Aqui em modal eu vim aqui em ambiente. Como é uma análise modal, eu não tenho forças, tá? Certo? Até que a força aqui estão todas desabilitadas, ó. Ele não te deixa você colocar força. Certo? Somente suportes. Então, suporte eu vou colocar como suporte fixo. Suporte fixo. E vai ser fixo nessa face aqui. Ela está fixa ao motor, então eu vou fixar essa superfície aqui. Meu problema já está definido, tá? Definir aqui a superfície, essa superfície aqui. Definir aqui o tubo, a solda já está ali também. Agora eu posso gerar um modelo, tá? Mas antes disso, a gente pode vir aqui em análise settings. Como eu falei para vocês, o problema de alto valor, ele existe N soluções. Por padrão, o software só mostra os 6 primeiros, tá? É o máximo de número de modos que para procurar. Você pode modificar isso aqui, tá? Eu vou colocar 10, tá? 10. Pode ser menos, 2, mas pode ser mais também, tá? 10. Ok? Por padrão é 6. Agora sim eu posso dar um solve aqui. Demora um pouquinho, tá, pessoal? Porque o software está calculando isso. Aqui para mim ele já mostrou. Venho aqui em soluções. Ele vai mostrar esse gráfico aqui para mim, tá? Vai uma faixa aqui de números com umas barrinhas. Cada barrinha dessa aqui corresponde a uma frequência natural que ele encontrou, tá? Para esse modelo aqui. Então, a primeira frequência natural, modo 1, é 7.11 Hz, segundo 7.3, terceiro 32, assim por diante. O décimo frequência natural é 236, tá? Como é que eu consigo agora visualizar o comportamento vibratório dessa estrutura aqui? O modo de vibração. Eu venho aqui, tá? Clico na frequência natural que eu quero e clico aqui, ó, Create Mode Shape, tá? Ao fazer isso, eu vou habilitar para visualizar o modo de vibração dessa frequência associado, né, a essa frequência natural aqui. Eu posso fazer de todo mundo junto, tá? Todo mundo ao mesmo tempo. Ele sumiu com todo mundo. Eu venho aqui, vou
é validar os resultados. Esse aqui é o modo de vibração, tá? Não dá para ver nada, né? Sem ser com animação, mas eu vou habilitar os outros. Eu posso vir aqui, clico, seguro Shift e seleciono o último. Eu venho aqui, Create Mode Shape. E aí eu já habilito todo mundo aqui. Vou analisar os resultados. Ok, então esse aqui é o primeiro modo de vibração desse escapamento, tá? No caso, ele tem uma frequência natural de 7.11 Hz. Como é que a gente conseguiria visualizar o comportamento? Clicando nesse play aqui, tá? Então, isso aqui é o modo de vibração desse escapamento, tá? O primeiro deles, certo? Vou colocar assim. O segundo, aqui, para cima e para baixo, né? O terceiro, já é um pouco mais complexo, né? O quarto, ainda mais, né? Mais complexo ainda. O quinto, esse modo aqui. O sexto, sétimo, e aqui o décimo, né? Então, dependendo da frequência natural, se eu excitar essa estrutura nessa frequência aqui, ou próxima dela, né? A vibração vai ser coincidente com esse modo aqui, tá? Por exemplo, se eu excitar essa estrutura, o motor, né? Não sei quanto é a frequência natural do motor, mas suponha que seja 7 Hz, né? Eu acredito que seja até mais alto que isso, tá? Seja mais alto que isso. Se eu excitar essa estrutura a 7 Hz, a vibração que a gente vai enxergar dessa estrutura aqui é isso aqui, tá? Que a gente vai estar conseguindo visualizar. Claro que essa escala aqui, tá? É fictício, tá? Ela é normalizada. Essa amplitude aqui, ó, 24 milímetros, é normalizado, tá? Isso aí não é só aqui para o numérico, tá? No de verdade seria diferente, no real, ok? Então, muito provavelmente esse motor ele ele passa por várias dessas frequências naturais, tá? Deixa eu pesquisar aqui rapidamente. O motor a 1.500 RPMs, tá? Ele tem uma frequência de... Não, tá errado isso aqui. Não é isso aqui. Quem é do projeto especial não sabe essa informação não, né? Quem é do BAJ ou do FSAE. Ah, tudo bem. Vou ficar devendo vocês nessa parte. A frequência natural a frequência de um motor, tá? Mas tenham isso em mente, tá? Se, por exemplo, imagina que seja 60 Hz a frequência de um motor a combustão. Então, até chegar em 60 Hz, ele já passou por uma, duas, três, quatro, cinco, né, frequências naturais desse modelo aqui de escapamento, tá? Certo? Esse aqui é 61 Hz, tá? E se ele trabalhar nessa faixa aqui de frequência, o que a gente vai estar visualizando, né, é um comportamento parecido com isso aqui, tá? Certo? Se a gente colocar acelerômetros nessa estrutura e fazer uma análise desses acelerômetros, né, a gente vai estar conseguindo visualizar um comportamento parecido com isso aqui, tá? Ok? Que mais que a gente pode tirar de informação aqui interessante? Se tiver uma faixa de trabalho entre duas frequências naturais, por exemplo, entre a sexta e a sétima ela é 114 Hz e a sexta 88, por exemplo, uma frequência de 90 Hz.
A gente vai estar vendo a combinação desses dois modos aqui, tá? Do modo 6 e do modo 7, certo? Esse aqui é o modo 7 e esse aqui é o modo 6. Se tiver exatamente ali na metade desses valores, o comportamento estrutural real vai ser a combinação desse modo de vibração com esse modo de vibração aqui, certo? Como eu falei para vocês, a equação de alto valor, né, a solução do problema de alto valor, ela possui N soluções independentes, certo? N soluções independentes ortogonais. Então, uma é independente da outra. Se a gente fizer uma combinação linear dessas soluções, a gente também vai ter uma outra solução, tá? Seria uma outra solução, ok? Então, a combinação linear desses dois comportamentos aqui vai me dar um terceiro comportamento, que também vai solucionar meu problema, tá? Combinação linear dos dois. Também vai solucionar meu problema, certo? Então, quando a gente vê uma estrutura vibrando, né? Sei lá, uma máquina de lavar, um carro, um motor a combustão, um automóvel ali parado com só a frequência de excitação do motor, o que a gente está enxergando ali é uma combinação de vários modos de vibração, tá? Vários modos de vibração eles são somados para conseguir visualizar aquele resultado, tá? Ok? Dúvidas, pessoal? Muitas. Pode perguntar. Não, mas eu acho que essa parte aí eu acho que eu vou aprender mais mesmo só na prática mesmo, porque é muita função. Eu não sou muito acostumado a mexer com massas, eu acho que muita gente aqui também. Muita função? São várias etapas. Tu vai primeiro fazer o CAD, depois tu vai utilizando a funções É, específicas para tu. É um processo meio diferente. É, mais, entre aspas, mais fácil, porque tu não vai estar deduzindo as equações, mas só que tem que ter bastante atenção para tu fazer a simulação correta. é, esse é o papel dessa disciplina, né? Dá para vocês ter uma formação mais adequada de análise numérica, tá? Elementos finitos, CFD, tá? É o objetivo dessa disciplina, tá? Claro que o que eu falei aqui ao decorrer desse curso inteiro, dessas aulas, né? Poucas aulas que nós tivemos, 1% de todo o conhecimento, tá? A maior parte desse conhecimento vai vir do contato de vocês com esse tipo de situação, tá? Claro que aqui é muito importante você saber o que você está fazendo, tá? Por exemplo, que elemento finito eu estou usando aqui? Como é que eu sei? Eu venho aqui em Solution, clico em Worksheet Result, Material and Elements Type, tá? E aqui ele vai mostrar para mim, ó, tipo de elemento, Shell 181, tá? Eu posso mudar esse tipo de elemento aqui se eu quiser. Se eu quisesse utilizar, por exemplo, um elemento de alta ordem, o Shell 281, aí eu teria que modificar, entendeu? Então, é muito difícil tu fazer esse tipo de análise aqui num SolidWorks, tá? O SolidWorks não te permite tu mudar. Lá, na verdade, só tem um elemento tetaédrico 3D, tá? Deve ter talvez um elemento de casco, mas a maioria lá é elemento simples, né? Elemento de BIM, 3D e o elemento de sólido, né? Tetaédrico, que são os piores elementos que tem, né? Então, só um software como o ANSYS, Nastran, Abacus, que mais? O, tem um da Shell, o da Siemens, muito bom também, né? Putz, como é o nome dele? Esqueci agora, mas esses softwares de CAI, né, que vão te possibilitar esse tipo de análise aqui. Entenderam? Claro que você pode vir implementar. Se for alguma coisa muito específica, eu quero analisar, por exemplo, o comportamento da solda passando por esse contorno aqui, entendeu? Quero analisar a solda
passando por esse contorno aqui. Para tu fazer uma análise dessa aqui dentro do ANSYS, né, é muito complexo, né? Se você não dominar muito bem a programação dele, tá? A gente pode programar no ANSYS, tá? O ANSYS é uma linguagem de programação. Tem a chamada PDL. E dá para fazer em qualquer ponto aqui, tá? Você vem aqui e inserir comandos. Colocou aqui o comando, você manipula, escreve aqui, tá? Então tem um element type, tá? Você vai definir o tipo de elemento, então vai ser o shell 281, tá? Aí tem que pegar lá as propriedades que eu mostrei para vocês, tá? Fechei. Entendeu? Então você vai programando aqui o ANSYS, tá? Para aquela análise que tu quer fazer, tá? Isso é só um software desse nível aqui que te dá essa liberdade, tá? Certo? Aqui, esse workbench aqui, olha, ele até já tirou o solve, tá vendo? Depois que eu coloquei aqui. Vou deletar isso aqui. Entenderam? Então aqui é só uma casca, tá? Isso aqui, esses botões, é só uma casca. O que está acontecendo aqui dentro é dentro de um programa como o meu lá do Python. Tem uma série de comandos, ele vai executando aqueles comandos em sequência, e o que a gente está vendo aqui é somente uma casca, tá? Para você não ter que ficar escrevendo linhas de comandos para executar o ANSYS, certo? O Alexandre está perguntando assim, professor, se a estrutura perdão, se a estrutura trabalhar entre duas frequências naturais, é mais propício à estrutura falhar? No caso, deve ser uma falha por ressonância que você está perguntando, né, Alexandre? No caso, não, tá? Como eu falei, só vai ter ressonância se coincidir com a frequência natural, tá? Não importa quais sejam aqui delas. Primeira, segunda, terceira, quarta, décima, vigésima, não importa a frequência natural, tá? Se coincidir com ela, ela vai vibrar nessa intensidade aqui, tá? Com esse formato aqui. E só vai aumentando a amplitude, tá? Só vai aumentando a amplitude. Até falhar a estrutura, claro, né? Vai sofrer fadiga, certo? Se ela trabalhar numa faixa entre duas frequências naturais, ela não vai falhar por ressonância, certo? Ela não vai falhar por ressonância. Mas qual é o comportamento vibratório dessa estrutura entre as duas frequências naturais? É a combinação desses dois modos de vibração. Entenderam? Então, por exemplo, nesse primeiro e segundo. O primeiro está muito próximo, vamos pegar aqui o mais distante, esse aqui. O segundo é 7,38 Hz. O terceiro é 32 Hz, certo? Se a vibração do meu motor for de 20 Hz, ele está entre esse segundo e esse terceiro. Então, o que a gente vai enxergar, a estrutura lá vibrando, né, se mexendo, é a combinação desse segundo com o terceiro, entendeu? Temos a combinação desse segundo aqui, esse comportamento estrutural aqui, com esse terceiro aqui, que tem esse comportamento estrutural, certo? Então a gente vai ter uma mistura desses dois modos de vibração aí. Isso numa frequência intermediária, tá? Certo? Só vai ter ressonância se coincidir com a frequência natural, tá? É o que eu tentei fazer aqui, tá? A frequência natural desse modelinho aqui, parâmetros concentrados, a primeira delas é de 3,5 e a segunda é de 6,8. Vamos jogar uma 5 aqui, tá? 5. Não tem ressonância, tá vendo? Ela tá vibrando aqui. Só que tá vibrando um comportamento do primeiro modo e do segundo modo, tá? O problema é que aqui é parâmetros concentrados, só tem duas massas e duas molas, né? Vamos colocar agora na segunda frequência natural, de 6,8. Aqui, copiar aqui. Ressonância, tá vendo? Então, uma explosão aqui da amplitude, certo? Então, se eu estiver trabalhando aqui numa faixa intermediária entre as frequências naturais, né, entre a primeira e a segunda, por exemplo, aqui, eu não vou ter ressonância, tá? Eu não vou ter ressonância. Mas eu vou ter uma combinação do comportamento da primeira frequência e o comportamento da segunda frequência. E assim por diante, tá? E assim por diante. Então, quando a gente vê uma estrutura vibrando, sei lá, pode ser um ventilador, qualquer máquina rotativa aí, uma máquina de lavar. Quando a gente está vendo aquela estrutura vibrando, né? A gente está vendo uma combinação ali de vários modos de vibração, tá? Estrutural, certo? Está vendo ali vários modos de vibração. Ok? Dar o solver aqui de novo.
Então, isso é frequência natural, tá? É um dos primeiros problemas dinâmicos, tá? Que a gente tem na engenharia, tá? O problema de frequência natural. Se você não souber a frequência natural de uma estrutura, você não sabe entender o comportamento dinâmico dela, tá? Então, não importa. Dependente da força que você vai aplicar aqui na estrutura, né? Você tem que conhecer a frequência natural da estrutura para saber se essa excitação aqui, que vai acoplada aqui, ela não vai coincidir com uma frequência natural. Então, é muito importante você conhecer a frequência natural das estruturas, tá? Ok, pessoal? Eu tinha preparado aqui mais uma parte de juntando agora a análise térmica com estrutural, só que eu acho que não vai dar tempo, tá? Estamos já encerrando aqui o horário, né? Na verdade, já encerrou o horário. Então vai ficar aqui como curiosidade para vocês, tá? Vocês lerem, darem uma olhada aqui nesse slide depois, tá? Análise termomecânica, tá? É quando a gente tem efeitos térmicos, né? Tem calor, temperatura, sendo dissipado em forma de deformações na estrutura, tá? Certo? A gente tem até aqui problemas multifísicos, né? Problemas estruturais, transferência de calor e fluido mecânico, né? Certo? Isso aqui é um problema de interação, tá? No caso, fluido-estrutura. Então, tem o escoamento aqui na estrutura, o fluido deforma a estrutura e a estrutura também causa deformações no fluido, tá? Isso é um problema altamente não linear de duas vias. O fluido gera deformação na estrutura e a estrutura modifica o comportamento do fluido. A gente vê aqui na análise, né? Ele vai, regime transiente, né? Ele vai se deformando, deforma um pouco, depois volta, né? E depois fica em regime permanente, ó. Aí ele para e fica aí para sempre, né? Regime permanente. Certo? Aqui é uma soldagem, tá? É uma simulação de soldagem. Vai ter passando aqui o eletrodo, vai vendo a deformação, tensão que tem na minha placa, né? Nesse ponto de soldagem. Isso aqui é uma análise bem legal de fazer, né? Mas é um pouquinho chato. E aqui é a dissipação de calor, tá? A gente tem aqui um processador que ele libera potência, né? Potência térmica da CPU. E aqui eu estou vendo a distribuição de calor ao longo de toda a placa para saber se algum componente eletrônico não vai ser danificado por meio desse calor, tá? Ou mesmo eu poderia acoplar aqui, né? Termofluido mecânico, né? Colocar o escoamento do ar aqui para saber se esse calor não vai ser dissipado, né? Por convecção, né? Que é acoplando as três físicas, né? Da engenharia: calor, sólido mecânico e fluido mecânico. Ok? Eu Vou já fazer tinha esse visto exemplo aqui uma com simulação. vocês. Como é, Eu João? já tinha Perdão. visto uma simulação daquela de solda em volumes finitos. É muito, muito interessante mesmo. Sim, dá para fazer elementos finitos, volumes finitos, diferenças finitas. São só técnicas, entendeu? Essas técnicas resolvem problemas de diferentes pontos de vista, né? Como vocês viram no decorrer desse curso, né? Volumes finitos, ele é mais apropriado para a parte de fluido, o pessoal usa mais. Mas eu também posso usar volumes finitos para estrutural. Elementos finitos, eu posso usar para estrutural e também para fluido, né? Como é esse caso aqui. Aqui é elementos finitos, o escoamento aqui dessa região é elementos finitos, né? Então, cada um tem seu benefício e seu malefício, né? Fluido por elementos finitos é muito difícil. Por CFD, volumes finitos, fica mais fácil. Comportamento estrutural é mais fácil por elementos finitos do que por volumes finitos, né? Então, cada um tem vantagens e desvantagens, certo? Então, era isso, pessoal. Esse aqui foi o curso, tá? De elementos finitos. A próxima aula, acredito que vai ser uma palestra, tá? Eu convidei um amigo meu, engenheiro lá da Alumar, para dar uma palestra para vocês. E então, aula até agora, tá? Se não mudar os planos, né? Para ele lá, né? Se não acontecer qualquer problema, né? O Thiago Torres, não sei se alguém conhece ele aqui. Então, a aula tecnicamente seria até hoje, tá? Essa seria a última aula. Eu vou passar uma tarefa para vocês ainda, tá? Acredito que até amanhã, para vocês fazerem uma análise modal, certo? Uma análise modal de uma estrutura. Ainda estou pensando ainda o que eu vou passar. Se alguém tiver uma dica aí, o pessoal do Lanterna Verde aí quiser fazer uma análise do escapamento, quiser passar desafio para a galera, ou mesmo nos projetos especiais do Carcará, né? O Albert aí.
Então é isso, pessoal. Espero que o curso tenha sido bom para vocês, tá? Foi meio corrido, né? Mas espero que tenha sido bom para vocês. Vocês tenham aprendido alguma coisa de elementos finitos. Beleza? Então é isso. Quem tiver ainda com dúvida do trabalho, tá? Eu vou fechar aqui o vídeo, né? Tá ficando muito longo. Já passou do que eu queria.